Eu quero falar sobre as crianças, quero falar sobre os pequeninos. Eu amo as crianças. Deus deu a mim esse ministério com crianças. E essa semana Deus falou muito comigo a respeito disso. Eu vi algumas matérias, né? E algumas coisas que aconteceram. Por exemplo, a Casey falou aí da Lolo Orar. Eu abri um grupo no WhatsApp, né? Para a igreja, aqueles que se considerarem membros da igreja, né? Nós colocamos o nome lá. Alguns saíram, quer dizer, não se interessaram. Mas aqueles que não tiverem lá podem pedir para adicionar. O pastor Rodrigo também administra, ou eu. Podemos adicionar o seu telefone, né? Hoje eu encerrei o meu Facebook. Senti tão aliviado que acabei com ele. Tirei do meu celular, tirei do meu computador. Não vou receber recado de ninguém mais via Facebook, né? Isso é muito desgastante para a gente, né? Graças a Deus estou livre. Glória a Deus, estou livre. Agora os que quiserem comunicar-se conosco, estamos no WhatsApp, né? O grupo da igreja. E nós gravamos nossos cultos, está no YouTube, colocamos no YouTube, fazemos um clipe aí, para que os irmãos que tiverem interesse possam compartilhar com as demais pessoas e a si mesmo. Amém? Mas nós vimos aí a oração das crianças, da Lolo, e também depois a Raquel colocou a oração da Lara. Talvez quem ouviu não deu muita importância, mas eu ouvi muitas vezes aquilo. E meditando nas palavras daquelas crianças, né? A minha neta, por exemplo, começou orando e ela disse assim: mata os nossos inimigos. E eu pensei, ela não está falando dos meus inimigos, ela está falando dos inimigos dela. E de fato as crianças hoje têm tantos inimigos, porque até quarta-feira na célula nós estávamos falando sobre isso, porque o diabo, a estratégia do diabo de destruição, ela é voltada muito especificamente para as crianças, para os jovens. O diabo tenta, na sua estratégia, que tem sentido, faz sentido, querer destruir aquilo que está começando. Todo momento, todo começo, todo início, ele é fragilizado. Existe coisa mais fragilizada do que uma criança? Existe coisa mais fragilizada do que um jovem adolescente que não tem ainda maturidade, que ainda não tem na sua mente os conceitos, né? Comigo não. Comigo o diabo não tem chance, porque eu estou velho, calejado. Tem gente que não gosta de mim, vai me ver morrer desse jeito, coitado, porque eu não mudo. Velho não muda, criança muda, né? E eu amo as crianças, principalmente por causa disso. E elas são, devem ser, estou dizendo isso, porque elas são e devem ser o objeto do nosso carinho, do nosso cuidado. Pai e mãe tem que ser guardião dos seus filhos, tem que ser escudeiro fiel dos seus filhos, tem que lutar pelos seus filhos. A Bíblia nos abençoa dizendo que dos tais, as crianças, dos tais é o reino dos céus. Então a criança vive numa fase, num momento que os céus estão abertos para ela. E isso significa que as crianças não têm culpa de nada, não devem nada, mas o diabo está querendo destruí-las. Nesse dia que a Lara falou, mata os nossos inimigos, a Rússia estava fazendo bombardeio na Síria e já tinha bombardeado um prédio cheio de crianças, e foi filmado a hora que as pessoas estavam ali lutando para tirar as crianças dali, e veio uma segunda bomba.
jogando bomba em cima, não dos terroristas islâmicos, que eles têm que morrer mesmo, e vão morrer, o fim deles já está determinado, mas lançando bombas em cima de crianças. Olhe para a Bíblia. O diabo sempre fez isso. O diabo sempre fez isso. Quando Faraó quis destruir o povo hebreu, o que ele fez? Mandou matar as crianças. Quando Herodes quis alcançar Jesus, o que ele fez? Mandou matar as crianças. Pessoas estão matando crianças. Meu irmão, tive em Belo Horizonte outro dia, ele estava falando um negócio para mim que eu não sabia, mas desconfiava. E a minha mãe contou para ele que fez 5 abortos. Minha mãe matou 5 irmãos meus. 5. Um deles eu fui testemunha, eu vi, eu lembro. Eu era criança, mas custei entender a imagem que eu vi, mas depois, não sou tonto, eu vi. E hoje as pessoas estão falando assim: olha, já tem gente demais no mundo, então não vamos criar mais filho, não. As pessoas não querem saber de criança. E eu vou dizer para você, é um paradoxo muito grande isso aí, porque a estratégia de Deus, e o diabo certamente sabe disso, né? Que a estratégia de Deus é a seguinte. Não sei se você concorda, mas olha para a Bíblia que diz isso. Deus dá uma chance para você. Você fazer o que você tem que ser feito, amém? Deus deu uma chance para todos nós. Deus dá uma chance pelo menos para todos nós. Uma pelo menos. Deus chama você para ser filho dele. Deus chama você para se comprometer com ele, com seu reino e fazer a sua obra. Quantos aqui tem certeza? Levante sua mão. Se você já pelo menos recebeu uma chance de Deus, levante sua mão. Abaixa sua mão. Alguém não recebeu uma chance sequer? Levante a mão. Se tem alguém que não recebeu. Vocês estão vendo? Todo mundo recebe ou recebeu, melhor dizendo, pelo menos uma chance de ter a sua salvação, de receber Jesus, de fazer a obra de Deus, de participar dessa coisa tremenda que é a construção do reino de Deus. Mas vou dizer para você, quando a pessoa não quer, rejeita essa oportunidade, essa chance, Deus não vai ficar batendo na sua porta aí, ó, insistindo: ô fulano, eu estou esperando você fazer a sua parte. Ô fulano, que dia que você vai começar a fazer a obra de Deus? Ô fulano, Deus não faz isso. Sabe o que Deus faz, querido? Ele bota você para o lado e chama outro. A fila anda. Está entendendo? Obrigado, querida. Gelada, né? Tá bom. A fila anda. Que jeito que a fila anda? Vem uma outra criança, vem uma outra pessoa, vem um outro ser, que Deus vai abrir uma outra oportunidade para essa nova pessoa que surge, para esse novo ser que surge, para fazer aquilo que o velho não quis fazer. Pode olhar para a Bíblia. Se quiser discutir, vamos discutir. Se quiser olhar, vamos ver isso aí. Pode notar que Deus sempre chamou jovens. A Bíblia diz, Davi diz assim: o Senhor me chamou no ventre da minha mãe. Então o chamado de Deus não é quando a pessoa nasceu, quando cresceu, não. O chamado de Deus é no ventre da mãe. Ali no ventre da mãe o Senhor já está chamando. E
E é por isso que a gente vê pessoas que você nunca imaginaria que ela ia fazer alguma coisa e surge aí na história realizando alguma coisa, porque essa pessoa atendeu o chamado de Deus. E não quer dizer que ela nasceu no berço rico ou no berço pobre, não interessa o lugar que ela nasceu, não interessa nada. Interessa só o seguinte: o momento em que essa pessoa entendeu isso e abriu o coração dela para servir a Deus, ela já está no plano de Deus. Vidas são mudadas, vidas são transformadas grandemente. Eu, vendo uma matéria do repórter Cabrini, lá do SBT, que fez com o pastor Marco Feliciani, deputado. Pude ver isso na íntegra, porque eu não tinha visto. Está lá no YouTube, pode ver, pode assistir. Mas o deputado Marco Feliciano era um filho de mãe solteira, caboclo do interior de Minas, colocou o primeiro sapato no pé com 10 anos de idade, passou fome, e hoje todo mundo sabe quem é esse moço. E ele falou muita bobagem, porque a gente fala muita bobagem, eu falo muita bobagem. Ninguém de nós aqui consegue ser perfeito. Já estudamos até na Bíblia, os personagens da Bíblia falaram muita bobagem. Mas ele recebeu um chamado de Deus, e ele disse o seguinte, uma coisa maravilhosa. Ele disse: a partir do momento em que eu cheguei e entrei no Congresso Nacional, nós notamos que nunca houve um governo tão conservador como o governo da dona Dilma. Nunca o povo brasileiro elegeu tanta gente conservadora. Ou seja, o que significa, pastor, gente conservadora? Gente que é contra o aborto, gente que é contra a pedofilia, gente que é contra o homossexualismo, gente que é contra a prática do homossexualismo. Olha só que interessante. E o governo do PT, que Deus o tenha, já vai tarde, ele estava preparando para mergulhar o nosso país numa cultura que é europeia. Essa ordem veio lá de cima. Veio lá de cima. Sociólogos, professores, eu já tive na roda de muitos deles aí, em outros trabalhos aí, que Deus me deu permissão para participar. Mas eles estavam preparando uma cartilha devassa para colocar nas escolas, para as nossas crianças, para os nossos nenéns, para os nossos bebês serem educados com aquela sujeira. Você já pensou? E graças a esse congresso conservador, e graças a essa bancada conservadora, que resistimos a isso, e isso não foi implantado no nosso país. Senão, esse ano agora você ia receber uma cartilha de sexo para suas crianças na sua casa, e você não ia poder falar absolutamente nada, porque seria lei, seria obrigatório. Mas por enquanto não é, e não será. Essas pessoas são os inimigos das crianças. Esses ativistas são inimigos das crianças. Eles são pessoas muito bem preparadas e pagas. Elas ganham para fazer o que elas estão fazendo, e ganham bem. Elas são inimigos das crianças. Elas vêm para deturpar a formação de uma criança, para que uma criança não saiba nem definir quem é o pai e quem é a mãe, para que uma criança se envolva com a promiscuidade na mais tenra idade. Essas pessoas são inimigos das crianças. Quando a minha neta disse: mata os meus inimigos, eu disse: amém. Jesus disse: quem faz tropeçar
esses pequeninos, é melhor botar uma corda e uma pedra bem grandona e jogar lá no fundo do mar. Amém? Amém? Pessoas que matam as crianças. É isso que o texto está falando aqui. Pessoas que matam as crianças. Versículo 7, Jesus disse: ai do mundo, porque vem mesmo. Está escrito aqui, vem. Vem esses escândalos, vem esse tropeço, mas ai daquele por intermédio de quem vem essas coisas a acontecer. Ai daquele. Melhor seria ele mutilar-se a si mesmo do que provocar um estrago tão grande nessas vidas. Sabe, quando se faz uma estatística a respeito do homossexualismo, mais de 95% das pessoas falam de abuso na infância, falam de problemas com seus pais, falam de violência que elas sofreram. O próprio deputado, o único deputado gay que se tem notícia, o ativista, o Willis, sei lá como é que é o nome dele, mais ou menos isso aí, você sabe qual que é? É um dos que dizem que teve problema com seu pai, que tem problema com seu pai. Mas nós devemos estar atentos, queridos. Nós devemos fazer militância. Eu faço militância pelas crianças. Eu faço militância. Sabe o que significa fazer militância? Eu faço militância. Igual os políticos fazem militância pelo partido, lá deles, eu faço militância pelas crianças. Você sabe que a maioria das igrejas nem querem saber de criança? Quantas igrejas você conhece que tem ministério com crianças? E algumas que você conhece aqui na cidade, pode saber que foram inspiradas pelo trabalho que nós temos realizado aqui na cidade. Praticamente 20 anos. As pessoas não gostam de criança. Mas essas crianças são sementes de Deus. Você não viu, né? Essas crianças são semente de Deus. Muitos de nós vai falhar aqui, mas Deus está levantando algumas para ocupar o seu lugar. Você não sabe nem como é que é a carinha dele, mas Deus já sabe. Pense bem, quando você vê uma criança de 4 anos, a Lara tem 4 anos, ouça aquela oração. Olha a verbalização, olha o português, olha a colocação, olha a oração da Lulu. Repare, se uma criança já recebeu do Espírito Santo uma palavra como essa, Deus está nesse negócio. Deus está nesse negócio. E elas têm que ser duras. E elas vão ter que ser duras como diamante, porque a sociedade que elas vão enfrentar vai ser terrível. Vai ser aguinha com açúcar não. O que elas vão enfrentar é muito diferente do que nós aqui temos enfrentado. Às vezes eu me pergunto, fico pensando, nossa, mas essas crianças hoje parecem tão violentas. Elas teriam que ser violentas.
terão que ser duras, rígidas, inflexíveis. Terão que ser. Para não serem pisadas ou massacradas, terão que ser muito fortes. Porque o mundo quer tratorar essas crianças. O deputado Marcos estava contando de uma experiência que ele tem 3 filhas. O que alguns gays fizeram com a família dentro do carro, os gays subiram no capô da frente, tiraram a roupa, esfregaram a genitália um no outro, assim, na frente das meninas, e fazendo aquele escândalo na frente das crianças. Você não sabe, você não faz ideia do que esses seguidores do diabo imaginam fazer. O que eles pensam dos nossos pequeninos, das nossas crianças? Eles olham para as crianças como lobos vorazes, aqueles lobos, sabe, que ficam babando assim, ó, para comer uma ovelha. Eles ficam assim, imaginando o momento de pôr a mão, o momento de destruir. Por isso eu sou contra o inferno. Eu sou contra o diabo, sou contra o inferno. Faço militância. Primeiro, porque é meu dever. Segundo, porque tenho netos. Eu tenho posteridade. Meus netos hão de ser preparados para liderar nesse país, para ser líderes nesse país. É isso que eles estão sendo preparados para isso. São ensinados para isso. Você vê a nossa pitoquinha lá, nós orando e falando, pode saber. Sabe o que é isso? Estão sendo preparados para enfrentar o inferno. E vão fazer um estrago no inferno. Por isso nós devemos investir nos nossos filhos, devemos investir nas nossas crianças. Nossas crianças aqui principalmente são filhos da igreja. Filho da igreja. Ninguém pediu aqui para pôr filho no mundo, mas se você pôs, você tem que zelar por ela. Você tem que se agastar. Você tem que gastar você por elas. Nós fazemos isso por crianças que nem são da igreja. Você não imagina que a gente já passou, quantas vezes roubado, quantas vezes carro nosso estragado por crianças, e quantas situações passamos, mas estamos firmes nessa militância, porque queremos saquear o inferno e povoar o céu.